Depois do suspense sobre se o Supremo Tribunal Federal Brasileiro iria dar sequência ou não a esse processo, a segunda denúncia contra o presidente do Brasil, Michel Temer, chega à Câmara dos Deputados. Ao menos por enquanto, ele ainda é presidente do Brasil. Meu caro amigo, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, o canal que luta por conscientização do povo brasileiro e que isso sirva de exemplo para vários outros países. A gente está num processo em que é preciso entender como as coisas funcionam para poder sair dessa matriz que escraviza e explora as pessoas. Vamos entender então a notícia da denúncia contra Temer, que foi publicada aqui no Estadão, no site do Estadão, aqui no dia 21 de setembro de 2017. Lembrando que hoje é 25 de setembro de 2017. A segunda denúncia contra o presidente do Brasil chega à Câmara. A denúncia é pelo seguinte, olha, eu vou mostrar aqui para vocês, a denúncia é por, pasmem, formação de organização criminosa. O presidente do Brasil é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha de bandidos do Brasil. Uma quadrilha que assalta o povo e rouba o seu dinheiro diariamente, vendendo o patrimônio público, vendendo leis e tudo que ele vê pela frente. Quem sabe só não vende a mãe dele, porque já deve ter falecido as coitadas das mães dele. Mas por organização criminosa, tá? Significa isso, significa que ele montou uma quadrilha dentro do governo, mas também de obstrução da justiça. Logicamente, uma quadrilha ela não vai deixar a justiça correr solta, então ela vai lutar para que a justiça não seja feita, né? E terá na Câmara o mesmo rito de tramitação da primeira acusação. Pasmem, é isso mesmo, não é a primeira vez que ele é acusado, o presidente do Brasil atualmente, agora em 2017, é acusado de corrupção, ladruagem, sem vergonhice, cara de pau, cara de madeira, cinismo e uma série de outros adjetivos aí que vocês possam dar a esse presidente. Quem sabe vocês podem fazer uma pausa agora no vídeo e colocar alguns adjetivos, né, para esse presidente que está agora, a aprovação do governo Temer está agora na margem de erro, ou seja, menos de 3% da população aprova, segundo pesquisa, o governo Temer. Está na margem de erro, é 3 para mais ou 3 para menos. Tá? Então, é isso aí. A gente já tinha visto sobre essa notícia que poderia, o Supremo Tribunal Federal, graças a Deus não fez isso, mas poderia ter absolvido o quadrilhão de Temer, que é isso que ele é acusado de chefiar. Então, o Supremo poderia ter absolvido, mas não fez. A segunda denúncia apresentada com o Temer chegou à Câmara dos Deputados por volta de 20h30. Cabe aos deputados autorizar ou não a continuidade do processo no Supremo Tribunal Federal, que pode levar ao afastamento do PMDBista do cargo. Os autos protestos foram entregues pela diretora-geral, lá. A remessa acontece no mesmo dia que a Corte rejeitou, vejam só, um resultado aqui que a gente mais ou menos já previa. A remessa acontece no mesmo dia em que a Corte, o Supremo, rejeitou por 10 votos a 1, suspendeu o andamento da denúncia, pedido que havia sido feito pela defesa do presidente Temer. Apenas o ministro, veja quem, Gilmar Mendes, se posicionou contra a encaminhada aí do processo à Câmara dos Deputados. Faça uma pausa no vídeo agora e faça um comentário para mim, por favor. Você acredita que o Gilmar Mendes, em alguma hipótese, mesmo agora juntando todas as provas, depoimento de Funaro, filmagem de mala de dinheiro, mala sendo encontrada na Bahia, 50 milhões de reais, a todos os personagens que envolvem Michel Temer sendo acusado de corrupção, você acha mesmo que Gilmar Mendes, mesmo com tudo isso, ele iria votar contra o amigo dele declarado de mais de 30 anos, o Michel Temer? Se você acha que ele não votaria, então, amigo, nós temos um problema seríssimo aqui, que é o seguinte: qual é o papel do Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal se não for fazer a justiça? Se o Gilmar Mendes não estiver fazendo justiça, ele está fazendo o quê lá dentro? Defendendo os amiguinhos? Defendendo interesse? O que ele está fazendo lá dentro? Deixe a sua opinião sobre isso. É muito importante ter muito claro o seu pensamento sobre a atuação do atual ministro, veja, a maior autoridade de justiça no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Estaria ele
defendendo os amiguinhos no Supremo e esquecendo o papel dele como juiz, como ministro de um Supremo, de uma corte máxima da justiça brasileira? Estaria ele sozinho nesse processo? São perguntas que eu faço a você. Por favor, pause o vídeo e faça seus comentários. E não esqueça também de compartilhar o vídeo. A gente precisa levar o povo a pensar sobre determinadas coisas, tá? Logo depois do julgamento, o ministro Edson Fachin publicou um despacho confirmando o encaminhamento da denúncia à presidente do Supremo. É assim, pessoal. O PGRS, a Procuradoria-Geral da República, ainda na figura aí do Rodrigo Janot, ele fez o encaminhamento da denúncia antes de sair, né? Ele saiu no dia 17, ele fez o encaminhamento no dia 15. Então, ele acusou o presidente disso aí. E aí a defesa do presidente Temer, e eu falo aqui presidente Temer porque é preciso, mesmo que a gente não reconheça ele como presidente, mas é preciso entender que ele atualmente é sim o presidente. Alguém colocou ele lá. Alguém, a quantidade de dinheiro, sei lá, alguém colocou e hoje ele é o presidente. Você tem que se chocar com essa informação. Tá? Ele pode não ser o seu presidente, o presidente que você escolheu, mas ele hoje é o presidente colocado por lá por golpe, eu sei lá que coisa que colocou ele lá, mas ele é o presidente do Brasil. Então é seríssimo isso. Um golpe pode levar alguém a ser presidente do Brasil e essa pessoa não tem aprovação popular nenhuma, mas continua sendo o presidente do Brasil. É preciso entender isso, que as instituições muitas vezes parecem ser frágeis e não representar a vontade do povo. Ele é o presidente do Brasil contra a sua vontade, contra a minha vontade, contra a vontade de todo o povo brasileiro. Mas ele continua, acordou hoje, na segunda-feira, no dia 25 de setembro, continua sendo o nosso presidente. Presidente do Brasil, ao menos no que se diz respeito. E ninguém do Supremo, de ninguém, nenhum canto, é capaz de tirar esse cidadão de lá, mesmo que a população brasileira não aprove. Ele continua todos os dias que você acorda, ele é o seu presidente. É preciso você entender isso. Para quem sabe, um dia você levantar e começar a fazer alguma coisa contra esse processo, se é que você não quer ele como presidente do Brasil. É preciso você cobrar o seu deputado, é preciso você cobrar o seu senador a entenderem que não, você não quer mais ele lá, porque ele amanhã, amanhece o dia, quando o sol raiar, você abrir seus olhos, seu presidente é Michel Temer. Pense sobre isso. Então, o interessante é que, questionado sobre a denúncia de corrupção, de formação de organização criminosa, e claro, uma organização criminosa ela é feita para fazer crimes, como por exemplo de corrupção, ladruagem, passar a perna nos outros, quem sabe até mandar matar, sei lá, tudo que uma organização criminosa pode fazer. Né? Questionado sobre a denúncia, o Temer sorri e dá as costas. É mais ou menos uma espécie de foda-se. Entendeu? Então os jornalistas portugueses se espantaram com a reação do presidente brasileiro. Parece uma criança de 5 anos. Olha, uma criança de 5 anos tem a inocência no pensamento. Eu não acredito que esse cidadão aqui tenha inocência nenhuma. Eu acho que ele odeia o Brasil. Simplesmente isso. A notícia foi publicada aqui no site, no jornal O Tempo, no quadro de política, aqui no dia 19 de setembro de 2017. Isso aqui já foi agora, né, atualmente. Após extensa agenda com o chefe de Estado em Nova York, nessa tarde de terça-feira, dia 19, o presidente Temer se calou ao ser perguntado pela imprensa brasileira sobre nova denúncia contra ele oferecida pelo Rodrigo Janot. Temer se apresentou no início da noite para a coletiva da imprensa brasileira. Um grande aparato foi montado para receber jornalistas na sede da missão do Brasil junto às Nações Unidas, mas o presidente preferiu não responder a nenhuma pergunta. Ele falou por 50 segundos sobre seus compromissos do dia. Em seguida, um repórter questionou se ele achava que a denúncia feita por Janot deveriam ser reenviadas à nova procuradora Raquel Dodge, que tomou posse na segunda. Nesse momento, Temer sorriu, deu as costas ao repórter e foi embora. O que isso significa? Esse sorriso dele, nem está nem um pouco preocupado com isso. Eu não sei se isso tem alguma ligação direta pelo fato de ele ter nomeado a nova Procuradora-Geral da República, que encontra com ele na casa dele, segundo as ordens dele e a vontade dele, às 10 horas da noite. Sim, porque ninguém obrigou a Dodge a sair 10 horas da noite para encontrar o Temer. Ele deve ter batido lá a campainha, lá como quem chama um garçom, e chamou ela
para comparecer lá. E ela, claro, presidente, eu estou aí, tudo que você quiser, já que você me denominou, né? Você me colocou, então qualquer coisa que você se precisar de mim, eu estou aqui, viu? Sou sua serva. Tá parecendo uma coisa meio assim, entendeu? Uma coisa meio esculachada. Mesmo que ele tivesse convocado, eu me pergunto, será que a procuradora não poderia ter dito, rapaz, é o seguinte, vá se lascar, vá marcar compromisso 10 horas da noite com suas quengas, vai marcar, porque que bosta é essa, tá me chamando 10 horas da noite para ir na sua casa? Não, ela foi lá e ainda depois tentou justificar dizendo que era uma agenda, que era oficial e que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Para uma procuradora que tem como principal função, e a gente sabe disso, investigar o chefe, o acusado de ser chefe de uma quadrilha da mais perigosa e maior do Brasil, é muito estranho ficar dizendo que é importante que o presidente do Brasil esteja presente lá no não sei o que lá. Na verdade, ela tem que pensar no trabalho dela, se quem vai estar presente ou não é outra coisa. Aliás, é muito estranho ela falar em justiça, tendo ao lado o presidente do Brasil acusado de ser chefe de uma quadrilha, o presidente da Câmara dos Deputados também acusado de corrupção, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também acusado de corrupção. Quer dizer, no meio de um bando de supostamente ladrões do dinheiro brasileiro, a procuradora fala que é importante fazer justiça. Então, a primeira coisa seria pegar um chicote e sair distribuindo chicotada ali no meio de toda essa cambada de ladrão que estava lá ao redor dela. Sinceramente. Mas vamos lá. Jornalistas portugueses presentes no local ficaram espantados com a atitude. Ele sempre faz isso quando é questionado sobre corrupção, indagou uma repórter aos colegas brasileiros. Parece uma reação de criança de 5 anos, completou. Não é 5 anos não, entendeu? É pior. É cinismo mesmo, é algo muito mais grave do que simplesmente achar que pode comparar o presidente do Brasil com a inocência de uma criança de 5 anos. É muito pior do que isso, ao que tudo indica. Bom, minha gente, agora o que acontece, né? A gente sabe que agora a denúncia vai ser encaminhada inicialmente aqui para a Câmara de Comissão e Justiça do Brasil. Aqui, ó, na Câmara, tramitação. O passo agora é ler a denúncia em plenário da Câmara, em seguida caberá ao primeiro secretário, Fernando Diogo, notificar o presidente. Na Câmara, a primeira análise será na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. No colegiado, os advogados de Temer terão até 10 sessões plenárias para apresentar defesa. Bom, isso já aconteceu também há pouco tempo, né? O presidente do Brasil já foi denunciado outra vez e também passou por essa mesma comissão. E sabe o que a comissão fez? Mesmo com a filmagem do braço direito de Temer, que foi aquele ex-deputado lá, eu esqueci agora o nome dele, esqueci, depois eu lembro o nome dele, é tanto ladrão aí, desculpa, é tanto deputado, tanta coisa aí, que a gente até esquece o nome. Então, depois que foi pego, foi filmado, fizeram uma cena de filme, né? Inclusive essa cena do filme não entrou no filme da Lava Jato. Parece que quem pagou o filme não queria muito que esse presidente que passasse a ideia para os brasileiros que esse presidente atual é corrupto. Quem pagou o filme parece que não estava interessado nisso. Então, é o seguinte, a primeira vez que passou lá, aconteceu isso aqui, ó. A CCJ rejeitou o parecer que recomendava continuidade da denúncia contra Temer. Quer dizer, essa turma aqui de pessoas que vocês estão vendo é a CCJ que votaram contra o parecer de Zweiter, 40 deputados, né? A favor 20, 25, houve uma abstenção. Mesmo com a rejeição, denúncia contra o presidente segue para votação no plenário da Câmara. Bom, por sorte, isso não para aqui. Essa denúncia ela segue, mas provavelmente a CCJ ela é influenciada pelos partidos e os partidos podem indicar pessoas lá para colocar quem eles quiserem lá. Então o que aconteceu aqui? O Temer, e junto com a sua quadrilha, articulou para colocar na CCJ somente deputados que iriam votar a favor dele. Entendeu? Então, de Comissão de Constituição e Justiça, isso aqui não tem nada. Isso aqui tá uma máfia para enrolar o cidadão comum, para trapacear. Essa comissão, sinceramente, não tem nada. Não tem ninguém aqui que é necessariamente formado em direito nem nada. Aqui estão políticos. E o interessante, os partidos podem colocar na panelinha deles quem eles quiserem.
Tudo isso é manipulado. Não existe justiça quando não se segue a Constituição, quando não se segue um fundamento de justiça. O único fundamento da CCJ, essa instituição completamente desmoralizada, é a politicagem. Para que serve essa comissão aqui, minha gente? Só para fazer politicagem. Nada mais do que isso. Comissão de Constituição e Justiça é inútil. É completamente inútil uma instituição que não faz absolutamente nada daquilo que ela se comprometeria a fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente foi pego com provas de corrupção e eles recomendaram, eles deram um parecer que recomendava, que rejeitava a continuidade da denúncia contra Temer. E nessa segunda vez, mesmo com mais provas, com mais coisas contra Temer, provavelmente essa mesma CCJ vai de novo recomendar a rejeição da continuidade da denúncia. E se for assim, meus amigos, vocês precisam decorar o nome de cada um desses políticos, porque no ano que vem, não muito distante, o próximo ano, essa cambada que quem sabe faz parte da chamada quadrilhão de Temer, vai estar pedindo o seu voto com a mais cara de pau que eles podem ter. Então, meus amigos, é preciso decorar o nome dessa cambada. Deixa eu ver aqui se nesse... Veja como votou cada deputado. Sabe ao final da reportagem como votou cada deputado. Aqui, olha, daqui está a imagem e daqui votaram sim a favor da continuidade e não. Então aqui os que estão marcados de vermelho, esses aqui, olha. Delegado Éder Mauro do Pará, Darcísio Peronde, toda essa cambada aqui, olha. Decorem o nome desse povo. Se sumir essa reportagem, vou deixar gravado aqui. Alceu Moreira, André Moura, Antônio Bulhões. Isso aqui é muito mais próximo da quadrilha do Temer do que os outros da Câmara dos Deputados, que é um negócio mais amplo. Essa aqui é a base, digamos assim, a base, Paulo Maluf, é a base do quadrilhão de Temer. Se isso aí realmente existe, isso aqui seria a base que apoia constantemente. E não importa o que diz a acusação, essa base que sempre vai votar a favor de Temer. Não há nada que faça essa base mudar a opinião. Carlos Aleluia, José Carlos Aleluia, todo esse pessoal, decorem esses nomes, porque esse pessoal vai estar com a cara de pau pedindo seu voto no ano que vem. E eu espero que você não tenha cara de pau de votar nessa galera novamente, sinceramente. Mas vamos lá. Feito isso, a denúncia segue então para a Câmara dos Deputados. Aqui, olha. Passada essa etapa, o relator da comissão deve apresentar seu parecer no prazo de 5 sessões, quando será votada. A denúncia segue para o plenário da Câmara. Graças a Deus, não precisa, né? A CCJ não consegue barrar essa denúncia. Para que a acusação seja aceita, porém, são necessários votos favoráveis à abertura da investigação de 2/3 da Câmara dos Deputados, que são 342 deputados, equivalente a 2/3 dos 513 parlamentares que integram a casa. E aqui, minha gente, isso também já aconteceu antes, inclusive com provas contra Temer, a mesma coisa. E aí o que fez a Câmara dos Deputados brasileira? Elas absolveram Temer. O Temer liberou quantidade de dinheiro aqui para tais emendas parlamentares, encheu o bolso de muita gente, justamente 15 dias antes da votação, e aí saiu liberando dinheiro para todo mundo. Ao liberar dinheiro, muitos deputados aí votaram então a favor de Temer. Tá? Muitos deputados votaram a favor de Temer. Esses deputados também vão estar pedindo seus votos em 2018. Inclusive alguns que vivem eternamente desse processo aí de viver do dinheiro público, na mamata aí de ganhar salário de deputado. Tem deputado que não faz lei nenhuma, não apresenta nada, mais de 25 anos e continua na mamata do povo e chamando os aposentados e todo mundo que precisa de dinheiro de R$70 para sobreviver, chamando esse povo de vagabundo. Então, pensem sobre isso aí. Em relação à proposta, depois de ser encaminhado para a Câmara, aí tem o suspense sobre quando isso será votado. E o Rodrigo Maia, que também é acusado de corrupção, que é do partido DEM, antigo Arena, que faz parte aí, digamos assim, do partido dos militares, que é a base do governo da quadrilha de Temer. Os militares, repito, você não entendeu errado não, o partido dos militares, da ditadura militar brasileira, é base do governo que hoje está sendo acusado de ser uma quadrilha de bandidos.
Você entendeu direito, você que é português, que é de fora do Brasil, é isso mesmo. Tá? Hoje o Brasil está nessa situação. Então, você que é jornalista de fora do Brasil, entenda isso. Tá? Os militares, que já estão preparando uma espécie de golpe aí e tudo mais, né? Um golpe militar, uma intervenção militar, afirmando que vão lutar contra a corrupção. Esses militares, o partido deles hoje é o DEM, é o antigo Arena da ditadura militar. Esse DEM, partido DEM, que se chamaria Democratas, que de democracia não tem nada, mas é uma coisa típica às vezes, né, de pessoal que defende uma certa situação, é a ausência de matéria cinza aí na cabeça, né? Como é que pode um partido que um dia foi ditadura se chamar Democratas? Só mesmo na cabeça de quem não tem nada na cabeça, cabeça de camarão, só tem merda. Tá? Então, você não pode chamar ditadura de democracia. É contra a lógica, ou então mostra que você tem uma intenção muito clara de sacanear quem está, a população. Sabe, você, não, rapaz, nós somos ditadores. Não, mas bota o nome de democrata. É isso que acontece com o partido do DEM. E hoje o presidente da Câmara dos Deputados é o Rodrigo Maia, que é desse partido, que é dos militares, mas é a base do governo que é acusado de ser uma quadrilha de bandidos. Os militares junto com a quadrilha de bandidos. É mais ou menos isso que a gente está vendo hoje. O partido dos militares junto com a quadrilha de bandidos. Bom, o Rodrigo Maia pretende votar a segunda denúncia contra Temer ainda em outubro, porque todo esse pessoal que faz parte dessa quadrilha, eles estão fazendo o saqueamento público do Brasil. Então, entreguismo. E, inclusive, eles também falam que são nacionalistas, né? Como é que pode o nacionalista sair distribuindo a preço de nada todo o patrimônio público brasileiro? Que o brasileiro demorou tanto tempo, tantos impostos para pagar e construir determinadas empresas que deveriam gerar lucro para ser reinvestido junto ao povo, né? Uma espécie, na minha opinião, um Estado mais capitalista, ou seja, um Estado que gera renda para poder investir no seu povo, né? Através de empresas e estruturação maior, como é nos Estados Unidos, um Estado forte que consegue, depois de um terremoto, de um furacão, consegue chegar lá e pagar tudo sem estar pedindo dinheiro, sem estar passando pinico para ninguém, pedindo esmola para a ONU nem para ninguém. Você não vê americano fazer isso, né? Assim como os Estados Unidos, que tem um Estado forte. O Brasil, na minha opinião, poderia ter esse Estado forte, mas o Brasil trabalha na contramão disso aí para deixar um Estado mais fraco, entreguista. Então, essa cambada pretende votar a denúncia contra Temer ainda em outubro, para continuar o processo de quebra do patrimônio brasileiro, de deixar o Estado fraco. Agora, por que isso? Estão malucos, comeram merda, alguma coisa assim? Não, não é isso. Faz parte de um montante de dinheiro que essa quadrilha estaria recebendo, segundo o PGR. Segundo o PGR, desculpa. Não, então seria o seguinte: os Estados Unidos, apesar de ter um Estado forte, ele não tem muito interesse que outro país tenha um Estado forte, porque aí vai bater com ele e aí eles não vão poder, digamos assim, roubar ou pegar bem baratinho as riquezas de um país como o Brasil ou de outro país qualquer. Por que os Estados Unidos, para eles é interessante a democracia em todos os lugares? Porque fica mais fácil corromper. Você tem oposição, você tem corruptos e tudo mais. E aí chega, paga, compra mídia, faz tudo mais. Então é mais fácil, não precisa de guerra, é mais barato corromper. Democracia, eu gosto, e sou democrata também, mas não desse partido aí dos militares. Eu gosto, acho importante. Mas para que a democracia dê certo, é preciso, pessoal, ter uma coisa que o canal Notícias Comentadas vive pregando: o senso crítico, a capacidade da população de analisar pessoas como esse cidadão aqui, que pertence a um partido de ditadura se chamando democrata, que não tem nada a ver. Né? Para isso, o povo não poderia eleger esse tipo de gente. Não poderia aceitar isso. Mas a própria existência desse partido democrata já é um reflexo de que o Brasil, dentro de uma democracia, ainda sofre bastante. Com certeza, o que eu acho, Morpheus, o que eu acho para o Brasil, a melhor coisa é a democracia. Mas isso tem um preço caro. Uma quantidade da população que se deixa iludir por falsos discursos, discursos mentirosos. Não somente o discurso, mas a própria filosofia do partido é mentirosa.
Você tem um PSDB que se diz social-democrata fazendo neoliberalismo, e você tem um partido democrata que se auto-intitula democrata, mas, no entanto, é o representante mor da ditadura brasileira, que não teve absolutamente nada de democracia. Veja, democracia significa representatividade de todas as classes e ideias. A ditadura acabou com todos os outros partidos, acabou com tudo. E todo mundo que tinha uma ideia diferente era taxado de comunista, e depois a polícia chegava e dava um sumiço no cara. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A notícia é essa. Eu queria lembrar vocês de uma outra coisa. Hoje nós teremos um hangout aí às 9 horas de Brasília, falando justamente sobre esse tema, pessoal. A rotulagem, esquerda e direita. A quem interessa isso? A gente está vendo aí um processo, um monstro que está se formando, levantando aí dos porões escuros do Jaburu e da ditadura militar, chamado ditadura militar. Esse monstro tem se ameaçado se levantar através do processo de intervenção militar, e ele acontece justamente no momento em que um outro movimento acontece no Brasil, que é a rotulação das pessoas em esquerda e direita. E eu faço uma provocação para você. Depois que rotularem as pessoas em esquerda e direita, em comunistas e não comunistas, depois que essa cambada continuar chamando de esquerdopata todas as pessoas, o que é que você acha que vai acontecer no Brasil quando houver uma intervenção militar? Muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na vez passada. Assassinatos, perseguições, deportações e uma verdadeira exterminação daquilo que eles chamam de comunista. Não precisa mais você dizer que é de esquerda ou de nada. Eles fazem isso por você e depois vão te caçar, havendo uma intervenção militar. Pense sobre isso, a gente vai estar falando sobre isso aqui ao vivo, aqui no canal Notícias Comentadas, hoje, dia 25 de setembro de 2017, às 9 horas da manhã de Brasília, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, compartilha esse vídeo e a gente se encontra então na próxima notícia ou no Hangout ao vivo. Abraço, até lá!